Enfim, o caos. Galera, você pode ser ou acreditar ser o Todo-Poderoso, mas quando você abre inúmeras frentes de batalha, pode ser que você não dê conta da confusão que você arrumou. Leônidas, que vive arrumando as confusão. E é exatamente nesse ponto que está não apenas o Alexandre, mas a corte como um todo. E fica sussa que eu vou explicar o porquê o baile todo está comprometido. Alexandre versus Flávio. Alexandre versus Tagliaferro. E ó, acho que essa você não sabia. Gilmar versus Alessandro Vieira. Mendonça versus o ex-presidente do BRB. E essa parte aqui vai ser pei, pei, pou. Porque na hora que você entender o que foi que rolou, você vai sentir borboletas no estômago, tipo, ai meu Deus, vai acontecer. Teve também o diretor da PF versus o Ramagem e o governo americano, além do Lula com uma bomba na mão prestes a explodir na cara dos brasileiros, enquanto banca o Biden dos trópicos. É muita coisa acontecendo, então eu nem vou enrolar nessa introdução. Só pega a pipoca, porque o capítulo de hoje é aquele tipo de episódio que você pensa: não tem como isso acabar bem. Galera, antes do vídeo começar, deixa um like para o algoritmo do YouTube entender que esse conteúdo é uma fofoca de qualidade e entregar para todo mundo fora da nossa bolha. Imagina os petistas vendo esse vídeo, que coisa satisfatória. Posso contar com o seu ato de rebeldia? Posso? Então bora lá. Como eu enumerei por tópicos, vamos seguir o roteiro para ninguém se perder nos rounds. E vamos começar com Flávio versus Alexandre. Todo mundo aí viu que o Alexandre abriu o inquérito contra o Flávio por calúnia contra o Lula. E já tem gente falando que isso aí pode gerar a inelegibilidade do Flávio. Cara, ainda não é período eleitoral e já não tá podendo associar o Lula ao Maduro, porque queima muito o filme e alguém tem que fazer alguma coisa para apagar esse passado. Eu poderia ficar falando sobre isso, mas o futuro presidente explicou muito bem do que se trata. Foi dada uma autorização para o ministro Alexandre de Moraes cometer uma série de atrocidades, desrespeitar vários princípios da nossa democracia e, a pretexto de defender a democracia, ele atropelou diversos direitos e garantias individuais, coincidentemente, de parlamentares do espectro da direita. E, para minha surpresa, eu vejo mais uma vez pela imprensa que o ministro Alexandre de Moraes autorizou o início de um processo criminal contra mim, depois de uma PEC simples, coincidentemente distribuída para o ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, de uma postagem minha em uma rede social onde eu falo: Lula será delatado, por ocasião da prisão de Nicolás Maduro, seu grande amigo de longa data. Ele tem muito orgulho, inclusive, de estar sempre publicamente próximo e fazer gestos, inclusive financeiros, usando o dinheiro do brasileiro com relação à Venezuela. Onde está a imunidade parlamentar? Onde está a liberdade de expressão? Uma petição simples de ser arquivada, porque não tem nenhuma base, nenhum fundamento, não está se tratando de ofensa a ninguém, está se tratando da opinião de um senador da República. Eu quero só fazer esse registro, presidente, porque está muito claro qual é a estratégia. Já que agora Alexandre de Moraes não está mais no TSE, ele vai querer desequilibrar as eleições lá do Supremo. Com esse inquérito aberto há 7 anos, esse malfadado inquérito das fake news que atrai tudo que ele quiser e quem ele quiser, isso vai ser recorrentemente usado durante as eleições deste ano para tentar me impedir de expressar o meu ponto de vista e falar a verdade sobre, inclusive, ele. Então, eu queria só pedir a atenção de Vossa Excelência, porque, de fato, há um desequilíbrio entre os poderes. E é só o Senado Federal que tem condições de restabelecer esse equilíbrio, harmonia, para que possamos sonhar em ter uma democracia plena mais uma vez, presidente Tabi. Só fica para a reflexão, porque essa prática não dá mais para aceitar em outras eleições agora em 2026. Bom, acho que ficou bem claro, né? Qual a dúvida de que esse inquérito foi aberto para tentar manter o Flávio numa espécie de coleira perante os escândalos que envolvem a corte? Ou até mesmo manter um trunfo de inelegibilidade? Isso aqui foi tão bizarro que a imprensa não passou pano. De Globo, CBN, SBT, CNN, UOL, até as mídias mais independentes.
Todos acharam a atitude do ministro Alexandre completamente abusiva e sem nexo, justamente por se tratar da postagem de um senador eleito pelo povo e que tem imunidade parlamentar para suas palavras e votos. Mas vimos que esse direito garantido pela Constituição já foi derrubado por quem deveria garantir a Constituição, lá atrás, porque vocês lembram do Daniel Silveira, né? E o avanço para cima do Senado é tão nítido, já que a percepção da mídia é que se trata de uma vingança, que eu vou emendar o Alessandro Vieira versus o Gilmar Mendes, porque essas duas situações forçaram o Alcolumbre a sair debaixo da mesa, mesmo que de maneira forçada. O que eu fiz foi apenas uma apreciação livre, corajosa, de fatos notórios. Ou alguém acha normal carona em jatinho para ministro Supremo? Ou alguém acha normal o recebimento milionário por parentes de ministro Supremo? A atuação em processos onde não existe legitimidade para tal. Não é normal. Mas, repito, respeitar a democracia é respeitar voto. No voto, o colegiado entendeu por não aprovar o indiciamento, por não aprovar o relatório. E eu respeito. Mas os fatos, esses não mudam por conta do voto, os fatos permanecem. E o fato do dia é que Vossa Excelência tem, sob seu comando no Senado da República, um senador ameaçado formalmente por 2 ministros da Suprema Corte de cassação, de processo criminal e inelegibilidade, por conta de um voto. Eu quero deixar absolutamente a advocacia do Senado Federal à disposição de Vossas Excelências, na condição de presidente do Senado e chefe do Poder Legislativo brasileiro, para auxiliar em tudo que Vossas Excelências acharem necessário, inclusive ingressar conjuntamente com as questões jurídicas que Vossas Excelências manifestaram no plenário do Senado Federal para defender a legitimidade do voto popular e a prerrogativa do senador da República. Bicho, o Alcolumbre está muito apertado, porque se ele deixar isso acontecer, será sob a sua presidência que a Suprema Corte ameaçou um senador por seu voto. Se ele for cassado, então nem se fala. A repercussão geral na imprensa foi de que os senadores tinham achado ruim o Alessandro Vieira pedir um indiciamento apenas dos ministros, mas que as falas do Gilmar Mendes, a ameaça e o pedido de investigação por abuso de poder em si já é um abuso de poder cometido pelo Gilmar. Ou seja, a reação do ministro cagou em tudo, no que acabou tornando o senador Alessandro Vieira uma vítima da corte e gerando o isolamento do Gilmar. Isolamento não, né? Porque ele tem aquele blocão, o Zaninho, o Dino e o Alexandre, segundo a imprensa. Mas ainda são uma minoria. Por isso, os caras precisam muito que o BCIA seja aprovado. Foto para um futuro grupo de WhatsApp, eles já têm, né? Olha aí, que beleza. E é interessante o Gilmar comprar esse BO, chamar o holofote para si, porque é muita certeza de que nada pega nele. Como que pode uma coisa dessas? Na verdade, minha pergunta tá errada. Seria melhor, até quando uma coisa dessas? Mas tá, próximo round é Alexandre versus Tagliaferro. O cara que trabalhava para o Moraes provou que rolou uma fraude processual e o processado acabou sendo o próprio Tagliaferro, tendo como juiz o cara que ele denunciou. Ó, isso é suco, sabor, democracia. E assim, eu não sei se essa vocês viram, mas eu peço que vocês prestem atenção porque é inacreditável. Tagliaferro se exilou na Itália, todo mundo sabe disso, Alexandre de Moraes sabe disso, tanto que enviou um pedido de extradição do Tagliaferro usando o endereço do Tagliaferro, então ele sabe exatamente onde ele está. Porém, na hora de dar andamento no processo e citar o Tagliaferro, Alexandre achou que seria melhor fazer isso por edital e não por carta rogatória, como manda o figurino. Figurino, leia-se Constituição. Por lógica, Tagliaferro e seus advogados não se sentiram intimados e não compareceram à audiência marcada pelo Alexandre. Como nem Tagliaferro nem os advogados estavam presentes na audiência e a justificativa foi: o ilustríssimo magnânimo não nos intimou, o endereço ele tem, já que pediu a extradição do Tagliaferro, então não comparecemos porque não fomos intimados. Simples assim, coisa da galera do segundo ano de direito. Demonstrado o cerceamento de defesa, Alexandre teve que anular a audiência.
Mas piora bastante, porque você acha que o Alexandre foi lá e fez a intimação via carta rogatória? Claro que não. Alexandre foi lá e destituiu os advogados do Tagliaferro, ou seja, os retirou do processo, violando o direito do réu de escolher por quem quer ser defendido. Alexandre nomeou por conta própria defensores públicos para que tocassem o caso, considerando que Tagliaferro havia sido notificado por edital. E assim, ele achou que iria se seguir la pelota, marcando uma nova audiência. Mas, cara, os ventos realmente mudaram, porque a Defensoria Pública da União afirma que Moraes violou a Constituição em ação contra Tagliaferro. A DPU argumenta que Moraes violou o artigo da Constituição e do Código de Processo Penal ao não permitir a escolha de novos advogados por Eduardo Tagliaferro. Porque um é pouco, dois é Alexandre de Moraes. Gente, vocês entenderam o que rolou aqui? A Defensoria Pública nomeada pelo Alexandre diz que essa manobra não encontra amparo no texto legal e pede a anulação completa da decisão do imperador. E eu acho que por essa ele não esperava. E só para vocês entenderem, no caso do advogado abandonar o processo, o acusado teria o direito de escolher novos advogados e, se o acusado não for localizado, aí sim se nomeia o defensor público. Mas Moraes sabe exatamente onde o Tagliaferro tá. Não intima porque... sei lá, porque ele não tá afim. Eu não sei qual a explicação. Ele só não quer fazer. Os advogados não abandonaram a causa. Eles foram destituídos pelo Alexandre porque também deve ser porque ele quis. Eu não sei qual a resposta legal dá para essa questão, porque ela não tem uma explicação legal. Só que aí a Defensoria Pública nomeada pelo Alexandre falou: epa! Pode isso não, queridão. E você sabe qual que é o problema? É que o Alexandre já tinha feito isso antes. Moraes vê a manobra da defesa e destitui advogados de Felipe Martins. Só que, no caso do Felipe, o escândalo que a população fez foi tão grande, gerou uma comoção tão grande que Moraes revogou a decisão e manteve os advogados do Felipe. Mas e no caso do Tagliaferro? Quem é que vai fazer essa comoção? Quem vai fazer o escândalo? Isso aí vai passar batido e vai ser discutido só no ano que vem, se fizermos uma maioria no Senado? Quanto tempo sobrevive uma democracia que depende de comoção social? Fica aí uma reflexão. E agora, Mendonça versus ex-presidente do BRB. E é agora que o pau tora. Por quê? Porque eu não sei se vocês lembram, mas foi esse cara que o Metrópolis informou que o Alexandre de Moraes encontrou na mansão do Vorcaro. Lembrando que o BRB tentou comprar o Master para evitar a liquidação do banco. Quem não deixou foi o Banco Central. Senão, o BRB tinha adquirido o Master e entubado todo o prejuízo. Lembrando também que o BRB é um banco estatal, então o prejuízo seria do povo. E seu Ibanez? Moço, eu não vou tentar te defender, meu caro. Isso aí é função dos seus advogados. Boa sorte. Mas tá, primeiro eu preciso que você entenda por que o Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, foi preso. Enfim, encontraram o que seria o pagamento feito por Vorcaro ao Paulo, sabe? Propina. Presta atenção, porque, cara, é muita grana. A investigação da Polícia Federal é se Paulo Henrique Costa teria recebido propina por meio de 6 apartamentos de luxo, 4 deles em São Paulo e 2 em Brasília, que na verdade nessa negociação de compra do Banco Master pelo BRB, que gerou um rombo de pelo menos 5 bilhões no BRB, uma das negociações ali para convencer o presidente do Banco Regional de Brasília a comprar esses ativos fraudulentos seria o repasse de propina de 146 milhões de reais, cerca de 140 milhões de reais, pode chegar a 146 milhões por meio de imóveis de luxo. O advogado que também foi alvo da operação, Daniel Monteiro, era muito próximo de Daniel Vorcaro e a suspeita é que ele que teria montado a engenharia financeira para o repasse desses apartamentos a Paulo Henrique Costa, que manteria
o nome dele omitido da propriedade por meio de empresas de fachada, mas que ao fim e ao cabo se tornaria de Paulo Henrique Costa esses 6 apartamentos que somados chegam a 146 milhões de reais. Portanto, essa é uma das principais linhas de investigação da Polícia Federal que foi relatada ao ministro André Mendonça, responsável pela decretação de prisão de Paulo Henrique Costa, e que ele teria recebido, portanto, ou pelo menos iria receber como pagamento de propina em caso de sucesso dessa compra dos ativos fraudulentos, 6 apartamentos de luxo que somados podem chegar a esse valor altíssimo de 146 milhões de reais, que explicaria, portanto, segundo a Polícia Federal, o motivo de Paulo Henrique Costa ter se empenhado tanto na compra do Banco Master. A compra do Banco Master, que inicialmente foi defendida com unhas e dentes pelo então governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e pelo presidente do Banco de Brasília, por diretores, pelo diretor jurídico do Banco de Brasília, que eles alegavam que, na verdade, essa compra do Banco Master iria servir na expansão do BRB, que seria positivo para a instituição financeira, queria tornar o BRB ainda maior, poderia tornar o BRB o 6º maior banco de Brasília. Essa era a narrativa da época que sustentava essa decisão de compra do Banco Master. E isso, portanto, acaba que agora a Polícia Federal identifica que toda essa narrativa de que se tornaria o 6º maior banco do Brasil, que seria positivo para o BRB, ao fim e ao cabo tinha por trás o pagamento de propina por meio de apartamentos a Paulo Henrique Costa. 6 apartamentos de luxo sediados em São Paulo e Brasília, que seriam repassados a Paulo Henrique Costa, que não seriam no nome dele, mas que essa engenharia financeira toda e seria viabilizada por Daniel Monteiro, que também foi alvo da operação, Carol. Vocês entenderam? Eles estavam vendendo para o povo que parecia um grande negócio, mas era só para enganar o povo. E essa enganação tinha um preço de mais de 140 milhões de reais. Outra peça fundamental nesse esquema era o advogado Daniel Monteiro, que, aliás, já foi homenageado pelo PT, só a título de curiosidade. Daniel Monteiro era o operador do esquema de compra e venda de títulos podres, além de ocultação de patrimônio. Porque vocês não acham que o Vorcar ia dar os imóveis milionários para o ex-presidente do BRB, né? Isso ia chamar muita atenção. E é aí que entra Daniel Monteiro em uma de suas multifunções, repassar de empresa para empresa até que o rastro desaparecesse. Só que não rolou. Não só não rolou, como deu muito ruim, porque o ex-presidente do BRB já foi transferido para a Papuda. E eu realmente me pergunto quantos dias esse cara vai aguentar antes de começar a entregar até o cachorro. Além disso, temos uma corrida das delações implementada. Daniel Monteiro também está preso e todo cagado. E provavelmente vai querer delatar para ter algum benefício, porque, meu filho, pior do que ele tá, não fica. Mas é nesse ponto que está instaurada a rinha de Daniéis. Porque ou o Vorcaro corre para delatar bonitinho, ou o Daniel Monteiro pode atropelar sua delação e entregar o que o Vorcaro achou que poderia omitir. E sabendo disso, que do nada tudo acelerou absurdamente, as notícias dessa quinta-feira sobre a delação do Vorcaro são essas aqui. Essa ideia, ela bateu depois, nos dias subsequentes, muito mal no gabinete do ministro André Mendonça, e nós depois trouxemos essa informação de que ele teria relatado ali a interlocutores que não aceitaria, não homologaria uma colaboração premiada que não fosse forte, que não dissesse tudo, né, que não entregasse o que o Daniel Vorcaro sabe ali das relações construídas por ele com os 3 poderes, né, durante todos os trabalhos ali em Brasília. E aí, isso teria pegado ali fortemente a defesa do Daniel Vorcaro, né, entendido até como um recado, e neste segundo encontro, ou seja, já houve pelo menos 2 encontros do José Luiz de Oliveira Lima aqui em São Paulo com o André Mendonça, e neste último encontro, sim, ele sinalizou uma colaboração premiada forte, essa é a expressão, e que atinja, de fato, os 3 poderes. Quando a gente fala, obviamente, executivo, legislativo e judiciário também, pelo menos um ministro do Supremo Tribunal Federal, mas ali também ministros de Estado do governo Lula e deputados e senadores do alto escalão ali na hierarquia tanto da Câmara quanto do Senado. Pois é, vendo que o cenário deu uma apertada, Vorcaro também parece que vai entregar até o cachorro. Não só deputados e senadores, como ministros do STF e o que para mim é uma novidade, ministros de Estado do Lula. E é exatamente nesse ponto que estamos agora, no corre Vorcaro, senão o Daniel e o ex-presidente do BRB podem te tornar obsoletos. Eis a maratona das delações. E sobre isso, eu não sei se eu tenho pipoca o suficiente. Só sei que... Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda.
E eu falei que esse assunto tragava mais ministros da Suprema Corte? Pois é, tá marcado agora para o dia 22 de abril o julgamento na segunda turma para saber se vão deixar o ex-presidente do BRB preso ou se vão mandar ele para casa depois de tudo que foi revelado. Eu imagino como os ministros vão votar, mas eu tô muito curiosa para saber o que o Gilmar Mendes vai fazer. E você? O que você acha que vai acontecer? Mudando de assunto, o Andrei Rodrigues, diretor da Polícia Federal, tinha dito que a prisão do Ramagem havia sido uma cooperação internacional entre os países e vendeu para a mídia que Ramagem seria extraditado. Mas o Ramagem foi solto, glória a Deus. E o dono da Choquei foi preso e teve a prisão mantida. O mundo e as capotadas que ele dá. Mas tá, o que sabemos até aqui pela Rádio Peão é que agentes da Polícia Federal nos Estados Unidos falaram para um delegado brasileiro que trabalha no ICE que o Ramagem estava ilegal no país e deram a localização do Ramagem. Porque, sei lá, eles deviam ficar seguindo o cara. Aí o ICE foi lá e o deteve por questões migratórias. Não pelo pedido de extradição feito pelo Brasil e totalmente ignorado. Os caras realmente acreditavam que assim que o Ramagem fosse pego pelo ICE, ele seria deportado e devolvido ao Brasil. Foi uma espécie de burla ao sistema de extradição americano. O que coloca a gente numa situação muito complicada porque os caras viram isso. Só que aparentemente esses agentes da PF falharam miseravelmente e tiveram que assistir o Ramagem falar isso aqui para todo mundo ver. Assiste porque foi muito satisfatório. Quem está demonstrando que pode estar sorrateiro aqui não sou eu. O adido da Polícia Federal que venha falar comigo de frente, que eu não tenho nada para esconder. Muito pelo contrário. Essa nossa Polícia Federal de outrora, com tanta credibilidade, se tornou o quê? Uma polícia de jagunços desse diretor-geral Andrei Rodrigues, que declarou haver uma cooperação policial internacional contra uma situação de completa regularidade. Uma vergonha de diretor-geral. Tem que ser afastado imediatamente das funções. É o mesmo que chamou os presos do 8 de janeiro de terroristas, que fez aquela fala desprezível que iria pedir ao Guinness para computar o recorde de prisões, mas que não quer classificar facções como PCC e Comando Vermelho como terroristas. Uma vergonha. É o mesmo que estava na degustação de uísque do Vorcaro, lá em Londres, do banqueiro criminoso, que tem suas despesas de viagens pagas pelo Banco Master, que é o amigo íntimo do violador de direitos humanos, Alexandre de Moraes. O mesmo diretor da Polícia Federal que sofreu há pouco decisão de restrição de acesso às investigações do Master e do INSS. Uma medida que foi necessária para preservar o sigilo contra os vazamentos, para blindar as apurações contra interferências desses superiores hierárquicos. E era o Bolsonaro que queria interferir, quando já foi mais do que provado mais de uma vez o contrário. Esse diretor-geral desse governo Lula, ineficiente, cheio de compadrios, que acumula escândalos criminosos, acabaram me dando mais uma oportunidade para explicar a perseguição que é feita no Brasil. O lawfare, a farsa do golpe. E quem está preso, o presidente Bolsonaro, não tem crime nenhum, não tem nada de corrupção. E que seu filho mais velho, Flávio Bolsonaro, lidera todas as pesquisas e temos tudo para mudar o Brasil e fazê-lo grande. E cara, melhora, porque a PF parece que estava meio incrédula e foi pedir explicações ao ICE, que aliás respondeu dizendo isso aqui. Aí se diz a PF que Ramagem pode aguardar a conclusão do processo de asilo nos Estados Unidos em liberdade. E é o que eu chamo de vai tomando aí. Meu Deus, que vergonha, que vexame, que humilhação. Não só para o Andrei Rodrigues e para a PF, como também para o Lula, que estava falando que o Ramagem ia ser extraditado. Amei muito. E eu poderia falar um monte de coisas, mas o Ramagem já falou. Então, vamos caminhar para encerrar esse vídeo? Então, sabe a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, que nem é assim mesmo que funciona? Pois é. A arrecadação abaixo do previsto com taxação de dividendos causa dúvidas sobre compensação do imposto de renda. O governo obteve 156 milhões em janeiro e fevereiro. Expectativa era de 30 bilhões em todo o ano.
E você sabe o que isso significa? Significa que não houve planejamento, estudo, cálculo e aplicação. Houve uma medida eleitoreira que, aliás, nem colou. E mesmo assim, tá dando errado. Isso não é o cúmulo da ineficiência. Manter esse governo no poder é o cúmulo da burrice generalizada. E desculpa se parece agressivo, mas é porque é para parecer agressivo mesmo. Já que quando você elege esse cara, você me ferra junto. Então, não, petista, eu não tô feliz com você, não. Até porque você acreditou em picanha e cervejinha e tem 3 anos que o Lula te meteu imposto nas blusinhas da Shein. E vendo que tá derretendo e que vai perder pro Flávio, no apagar das luzes de seu desgoverno falido e impopular, Lula tá dizendo que taxa das blusinhas é desnecessária. É desnecessária, mas manteve por 3 anos só para ferrar o povo e agora, às vésperas da eleição, ele vai revogar? Não é bem assim não, tá? Já que o Lula tá muito queimado, bota aí o picolé de chuchu para falar alguma coisa. Picolé de chuchu, vice do Lula, defende taxa das blusinhas. Ou seja, é desnecessário, mas eles vão continuar fazendo mesmo assim. Nem tem lógica essa bagaça. Se é desnecessária e ele mesmo assim mantém, é só maldade mesmo. E eu espero que esse combo de maldade pese na hora do voto, porque em outubro nós temos um país para mudar. Ou nós nos mudamos no nosso país. A escolha é nossa. E antes desse vídeo acabar, eu quero agradecer demais ao Neider, ao Clemente e ao Celso, que se tornaram membros fundadores ouro do meu canal e assim cravaram seus nomes na minha história. Valeu, galera. Sem vocês seria bem mais difícil. Obrigada mesmo de coração. Toda geração tem um imaginário, um conjunto de histórias e valores que moldam a forma como a gente enxerga o mundo e o nosso papel dentro dele. Só que esse imaginário não cai do céu. Ele é construído, tijolo por tijolo, livro por livro, década por década. E tem um ponto importante aqui. Quem constrói o imaginário de uma geração, constrói o futuro dela. E isso não é novidade para a esquerda, porque, na prática, essa galera passou mais de 40 anos ocupando espaços, como universidades, mídias, escolas e partidos políticos. O plano era perfeito, mas aí Bolsonaro apareceu e rachou o sistema. A eleição de 2018 não foi obra de marqueteiro, de cúpula partidária ou de grupo de comunicação. Foi a resposta de um movimento popular. Um movimento que nasceu no imaginário de um povo que ainda acreditava em Deus acima de tudo, na família e na liberdade. E que até aquele momento não havia sido representado em lugar nenhum, por pessoa nenhuma. Mas agora vem o ponto mais importante. História que não é registrada desaparece, vira pó e cai no esquecimento. E depois de tudo que Bolsonaro fez pelo Brasil, a gente não pode deixar isso acontecer. É por isso que Te Atualizei vai lançar um livro sobre a história do bolsonarismo. E eu tô falando de livro físico, documento oficial que vai contar a nossa história para as próximas gerações. Então, se você acha que esse projeto é importante, eu te convido a apoiar o nosso trabalho como membro fundador do Te Atualizei. Porque como membro fundador, você apoia o projeto, recebe o livro em casa no lançamento em dezembro, tem seu nome nos créditos dos meus próximos vídeos, acesso vitalício ao meu aplicativo e ainda participa das reuniões do Elite para conversar comigo. Portanto, se você quiser e puder, basta acessar o site que lá tem tudo detalhado e você pode fazer parte desse registro histórico do Brasil. Além disso, eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário e no QR Code que está aparecendo aí na tela. Porque, galera, essa história é nossa. E nós que vamos contá-la. Dito tudo isso, agora eu quero saber de você. Quanto tempo você acha que essa galera aguenta de papuda antes de atropelar a delação do Vorcado? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe. Acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera! Fui! Muito tempo a gente esperou, viu o poder se fechar e calou. Mentira em rede se multiplicou e até pensar virou alvo e temor. Desumanizam pra impor, rótulo cola no opositor. Antes da lei vem o clamor e a vitrine cobre a dor. A ferida do mundo não tem par, memória exige não repetir. O método tem
com força de novo.